Bom, para coordenar o painel número 2, Diagnóstico dos Problemas da Indústria Nacional, convidamos a professora Carmen Feijó, professora da Universidade Federal Fluminense, membro eleita do International Statistical Institute, trabalhou como pesquisadora no IBGE e, desde 2015, é editora do Cadernos do Desenvolvimento do Centro Celso Furtado. Convidamos para compor a mesa Antônio Corrêa de Lacerda, professor, doutor e diretor da Faculdade de Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuariais da PUC São Paulo, professor convidado da Fundação Dom Cabral e da FIA, Fundação Instituto de Administração, foi presidente da SOBET, Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica, ex-presidente do COFECOM, ex-presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo, foi diretor do Centro Celso Furtado e é membro do Conselho Temático de Política Econômica da Confederação Nacional da Indústria. Professor Clélio Campolina Diniz é professor emérito da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, de onde foi diretor da FACE, UFMG, foi reitor também da UFMG de 2010 a 2014, quando foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. E o professor Marcelo Arend, que é professor, já foi nominado mais cedo, da Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Economia e Relações Internacionais, e coordenador do Observatório da Indústria e editor do Boletim do Observatório. Boa tarde a todos. Oi? Bem pertinho, tá bom. Então, boa tarde a todos. Então, estamos dando início agora ao painel 2 do quarto encontro do Centro Celso Furtado, quarto congresso. E, então, para compor a mesa, nós já estamos aqui com nossos palestrantes, e o tema da mesa é Diagnóstico dos Problemas da Indústria Nacional. Nós estamos com o tempo um pouco apertado, então eu vou pedir que as palestras sejam em torno de 20 minutos, eu vou controlar o tempo, e a gente segue aqui a ordem do programa. Então, eu passo a palavra, ao professor Antônio Corrêa de Lacerda para dar início à sua apresentação. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. É uma satisfação estar aqui no quarto congresso do Centro Celso Furtado e participar de uma mesa tão rica com pessoas nos vários painéis, amigos e pessoas que acompanham muito o trabalho. E essa questão proposta nesse painel, que é discutir o diagnóstico dos problemas da indústria no Brasil, né, eu acho que é muito oportuno, porque eu lembro que eu tive um professor alemão que ele dizia o seguinte, porque, na verdade, muita gente questiona, né, quando a gente faz um diagnóstico, né, que diz assim, mas vocês ficam muito no diagnóstico, né? Nós queremos soluções, né? E muitas vezes a gente investe tanto no diagnóstico, porque muitas vezes há equívocos no diagnóstico. Então, eu acho muito oportuno que haja um painel de diagnóstico, que nós precisamos entender o problema. Então, esse professor alemão dizia o seguinte, olha, invista muito em entender o problema, porque se você for muito apressado e não entender direito o problema, você vai ter a resposta equivocada, né? Então, pretensamente, nós vamos tratar do diagnóstico, né, da indústria nesse painel. É muito interessante a gente observar o seguinte, que nós estamos no meio da maior crise brasileira, né, da história, né? Alguém poderá dizer o seguinte, mas a economia não voltou a crescer? De fato, ela voltou a crescer em 2017. Estatisticamente, a economia voltou a crescer. 2017, 1%, e provavelmente vai crescer mais 1% esse ano, né? Mas depois de uma queda acumulada de mais de 7% em 2015 e 2016. Né? Então, nós não saímos da crise, nós estamos na crise. A maior prova disso é o nível do desemprego. Nós temos 13 milhões de pessoas desempregadas,
Se nós, num conceito mais amplo, o próprio IBGE já reconhece 27 milhões, e se a gente for ver os excluídos, né, aqueles que sequer conseguem acessar o mercado de trabalho, nós vamos chegar certamente a um número maior de 60 milhões de pessoas. Então, para mim, esse é o retrato maior da nossa crise. E interessante que, a despeito da crise conjuntural, né, que a gente vivenciou, há na indústria uma crise estrutural, né, que se agravou com o problema conjuntural. Se a gente observar a linha azul, ali desse conjunto de linhas, né, nós temos a indústria geral, que é a linha azul, bens intermediários, bens de consumo e bens de capital. Bens de capital é a linha verde. Mas o que dá para entender aí é o seguinte, né, nós estamos hoje no mesmo nível médio de produção industrial de 10 anos atrás. Né? Nós temos uma estagnação que dura um decênio na indústria, na produção industrial. Né? E é muito curioso porque ontem o maior jornal de economia do país fez um editorial sobre a recuperação da indústria. O que ele está chamando de recuperação da indústria? Houve a greve dos caminhoneiros. Em maio, a indústria despencou 11%, e em junho ela cresceu 12 ou 13%. Né? Então era isso que ele estava se referindo à recuperação dos 12 e 13. Só que o nível que nós estamos hoje é semelhante a 10 anos atrás. Ou seja, é uma estagnação que decorre de um conjunto de problemas macroeconômicos, problema de falta de política industrial, que a gente vai tentar tratar aqui um pouquinho. Né? Outro indicador terrível dessa crise é a queda no investimento. Então, essas curvas aqui são dados sobre PIB, sobre indústria e sobre formação bruta de capital, ou seja, investimento, acumulado, né, numa base 100, pegando aí o ano de 2000, né? 2009, né? O que a gente nota é o seguinte, quer dizer, na verdade, nós estamos hoje num nível de PIB que tomando por base o final de 2017, que é, portanto, 7%, como eu falei, abaixo de 2014. A indústria está cerca de 10% abaixo de 2014 e o investimento cerca de 30% abaixo de 2014. Ou seja, o que mostra que nós estamos longe da superação da crise. Né? Essa crise, ela tem componentes vários que nos levam a uma situação inusitada. Inusitada quando a gente leva em conta que é o seguinte, obviamente o consumo não parou de subir no Brasil. O consumo, ao longo do último decênio, cresceu substancialmente. Ele chegou a dobrar de novo com o número índice, partindo lá de 2004, chega a quase 200, é a linha azul. Né? Então, praticamente, você dobrou o nível de consumo. E a indústria, como a gente já tinha observado, permaneceu estagnada. A pergunta óbvia é como é que foi abastecido, então, esse consumo ao longo do período e foi abastecido com importações. Né? Então, basicamente, a importação roubou o espaço da indústria nacional, da indústria local, né? Se ocupando de atender ao nível do consumo. Alguém poderia justificar que isso é positivo, porque você ampliou, em tese, a concorrência na economia com a entrada de produtos estrangeiros. O problema é que essa é uma das faces da desindustrialização brasileira. E a desindustrialização brasileira está associada não só à perda de dinamismo da indústria e a sua participação no PIB, mas também à queda do emprego industrial, à defasagem tecnológica, à incapacidade de gerar inovação, à incapacidade de criar valor agregado, né? E isso é uma face terrível, porque, na verdade, a indústria tem um papel muito relevante para o desenvolvimento, para o crescimento da economia. O mais curioso ainda é o argumento de que a indústria brasileira seria muito fechada, né? Porque normalmente se leva em conta os níveis de comércio exterior, corrente de comércio, em proporção do PIB. Mas a maior prova que a indústria brasileira não é fechada é o que ocorreu com a balança comercial
de produtos industriais, que são as barras vermelhas que a gente vê aí nesse gráfico. Então, na verdade, o que nós tivemos ao longo dos últimos anos, né, foi um déficit expressivo, né, comercial, que ocorreu especialmente na balança de manufaturados e muitas vezes só não se manifestou na balança comercial como um todo pelo fato de você ter um superávit na agropecuária e no complexo mineral, né? Então, em alguns momentos, quando você tem, como tivemos na primeira década desse século, uma recuperação nos preços das commodities, né, isso se reflete positivamente na balança comercial. Mas como aqui já foi tratado também, o problema é que, primeiro, você fica muito dependente, né, ao produzir commodities, da conjuntura internacional, né, em termos de preço e em termos de demanda. E segundo, porque a geração de emprego e do valor agregado dos produtos in natura são muito limitados e não conseguem, evidentemente, oferecer as oportunidades de trabalho e desenvolvimento necessários para um país do porte do Brasil. E a consequência disso foi e tem sido uma ampliação significativa do desemprego. A gente vê que isso, conjunturalmente, tem muito a ver com o crescimento da economia. Por exemplo, 2010, quando a economia cresceu 7,5%, nós tivemos lá a geração de 2.600.000 empregos, sendo que uma parcela expressiva disso, né, 34% na indústria, que são as barras azuis. E quando vem a crise, lá 2015, 2016, é a indústria que vai perder proporcionalmente o maior número de empregos, porque algo que já vinha muito mal em 2015, 2016, acaba gerando, né, acaba perdendo uma capacidade muito grande de emprego. Em 2017 nós ficamos ali ligeiramente negativo em termos de emprego no Brasil, mas a taxa de desemprego é evidentemente muito grande, deve chegar aí aos 13% ao longo do ano, depois de um período, né, entre 2003 e 2014, em que houve uma substancial redução da taxa de desemprego, né? Então, na verdade, a crise na indústria, né, e que leva a essa desindustrialização, leva a um questionamento que já foi feito aqui pelo João Furtado, né, sobre se em algum momento nós tivemos uma indústria de tecnologia avançada. E aqui eu já tinha avisado a ele que, aceitando a provocação dele, vou fazer um contraponto e dizer que sim, eu acho que o Brasil já teve uma indústria tecnologicamente avançada, né? Se nós olharmos a produção industrial e a industrialização ao longo do século XX, né, início do século XXI, além dos exemplos que já foram citados, né, como, por exemplo, Embraer, o exemplo das telecomunicações, nós tivemos, por exemplo, uma expansão significativa da indústria de bens e capital, né? Por exemplo, quando a China foi construir Três Gargantas, ela procurou as grandes empresas internacionais, né, a Siemens, a Alstom, a GE, para produzir as suas turbinas e seus geradores. E a matriz dessas empresas indicou as filiais brasileiras para fazer isso. Não por acaso, é porque nós desenvolvemos essa tecnologia. A criação de Itaipu, de Xingó e de outras usinas hidrelétricas de grande porte nos deram um know-how, né, suficiente para conduzir esse processo. O outro contraponto ao que o querido João exprimiu é sobre, e tem a ver com isso, que é sobre exportação para países desenvolvidos. O que ocorre é o seguinte: o Brasil tem uma excelente localização de filiais de empresas transnacionais. E se você fizer um levantamento da revista Fortune, né, das 500 maiores empresas transnacionais globais, mais de 400 estão instaladas com fábricas, na maioria das vezes, no Brasil. E muitas delas exportam para vários mercados, mas não exportam para os seus países de origem, ou especialmente para a Europa ou para os Estados Unidos. Isso não tem a ver só com tecnologia, com inovação, com nível de modernidade, mas tem a ver com as estratégias globais dessas grandes corporações transnacionais. Ao definir a sua cadeia global de valor, elas limitam ou mapeiam
os mercados que serão atendidos por cada uma das suas filiais. Então, eu conheço grandes empresas transnacionais que exportam a partir do Brasil, mas jamais o fazem para o seu país de origem, simplesmente porque são vetadas na estratégia definida por essas empresas. Isso significa que estamos fora do jogo? Não necessariamente. Nós precisamos entender essas cadeias globais de valor, entender as estratégias das empresas transnacionais para, na construção, né, de um caminho para esse desenvolvimento, a gente possa caminhar. O problema, como eu dizia, da dependência de produtos e matérias-primas é a enorme volatilidade de preço. Aqui a gente tem um exemplo que é do minério de ferro, né? Então, por exemplo, a gente viveu entre lá 2005 até 2011, 2012, um boom nos preços por tonelada do minério de ferro. Isso deu às empresas brasileiras, produtoras e exportadoras, um mercado fantástico, uma capacidade de receita fantástica, também para a siderurgia, a não ser o fato que, com a desaceleração chinesa, não só os preços caíram a partir lá de 2014, 2015, mas também nós tivemos uma sobreprodução, um excesso de produção, né, um excedente de produção de 700 milhões de toneladas, no caso da siderurgia, o que dificultou muito o papel da siderurgia brasileira, por exemplo, na condução do desenvolvimento. Então, na crise de 2015 e 2016, que vai afetar a indústria, nós tivemos vários fatores, inclusive ligados a preços e demanda internacional, que se combinaram com outros fatores estruturais que já foram representados aqui. Então, nós estamos vivendo, nessa fase da crise, particularmente para a indústria, a combinação de fatores conjunturais e estruturais e que levam a uma perda substancial da nossa capacidade de reação, não é? Isso porque também uma reação para valer implicaria, dentre outros fatores, o apoio, né, do papel que já foi aqui também mencionado do BNDES. No BNDES, ele está hoje num nível de desembolso que é cerca de 1/3 do que já foi nos anos 2013 e 2014 no seu pico. O BNDES mudou fundamentalmente as suas políticas no governo Temer, né, em termos de critério de correção e de financiamento das taxas de juros, critério de risco e de participação, alavancagem em cada projeto. Então, não fosse a crise que nós estamos tendo de investimento, esse problema seria muito maior, porque você está tirando, em tese, bancos públicos e particularmente o BNDES do jogo, sem a criação de um mercado privado que possa substituí-lo no curto prazo. Então, não há linhas de financiamento de longo prazo, né? E hoje é um dos motivos da atrofia na recuperação do investimento, né? As taxas de juros são praticadas no Brasil enormes, né? Tanto do ponto de vista da taxa de juros básica, como aquela que financia a dívida pública, e pior ainda, né, do tomador de crédito, né, seja pessoa física como pessoa jurídica, faz com que, especialmente com relação à dívida pública, nós tenhamos, em termos de carga de juros, né, um maior nível proporcional para um conjunto de países, um painel de países, né, que nós levantamos. Aqui nesse eixo nós temos a dívida pública bruta em proporção do PIB e aqui os encargos com o pagamento de juros. O que a gente vê é o seguinte, quer dizer, o Brasil não está muito distante de muitos países em termos de proporção do PIB, em termos de endividamento, né? Tem muitos países aqui bem próximo desse eixo, mas onde o Brasil está sozinho é realmente no custo de financiamento. Nosso custo de financiamento, que já foi, no caso aqui, 2015, né, de 8%, hoje caiu, mas está em 6,5%. Então, ainda é um volume desproporcional, mesmo considerando atividades, né, ou mesmo considerando situações de países semelhantes. O que isso implica? Isso implica várias coisas. Primeiro, a atrofia do orçamento público, né, tendo em vista a pressão que você tem por financiamento da dívida pública, né? O custo de financiamento da dívida pública é
absurdamente elevado no Brasil. E segundo, porque isso distorce o papel e a função do mercado financeiro. Né? Isso não é de hoje, que o mercado financeiro brasileiro vive muito mais de emprestar para o Estado do que correr risco de emprestar para o setor privado, seja empresas, seja consumidores, e menos ainda emprestar para atividades de risco ou de longo prazo. Né? Então, na verdade, a questão da saída dos problemas da indústria no Brasil, que passa pelo investimento, implica a ação em 3 frentes muito claras. Né? Uma primeira é de ordem macroeconômica. Né? Quer dizer, na verdade, questão fiscal, questão monetária e cambial são determinantes. Um dos fatores, né, que gerou essa distorção do aumento da importação durante um longo período no Brasil foi o fato de que a taxa de câmbio no Brasil não responde à variação ou ao movimento de comércio, ao movimento produtivo, mas sim às posições especulativas entre mercado futuro e entre mercado à vista. Não tem nada a ver diretamente com a atividade produtiva. Então, durante um longo período, tendo em vista as taxas de juros domésticas praticadas muito distantes da média internacional, nós abrimos um espaço enorme para a arbitragem no Brasil entre juros e câmbio. Então, isso tornou a moeda brasileira valorizada artificialmente, facilitando a importação, prejudicando o produtor local em proporção, em concorrência com os seus concorrentes no exterior e inviabilizando a exportação, especialmente dos materiais de maior valor agregado. Por que não atingiu a exportação de soja e de minérios? Porque, como vimos, você teve um boom de preços internacionais que compensaram os fatores e desvantagens de competitividade sistêmica, né, que popularmente são chamados de custo Brasil, que tem a ver não só com câmbio, juros, mas tem a ver com carências de infraestrutura e logística, burocracia, estrutura tributária, etc. Então, a questão das políticas macroeconômicas são fundamentais, mas há um caminho intermediário que a gente pode chamar de políticas de competitividade, que envolve a política industrial, comercial, de tecnologia e inovação, né, a questão da infraestrutura, das políticas regulatórias e da educação. Nós não vamos ter tempo aqui nesse momento de tratar de cada uma delas, mas é importante destacar que em vários momentos da nossa história nós tivemos a cooptação de medidas tomadas pelo governo, inclusive de desonerações, mediante não uma estrutura de análise da competitividade, mas de poder de lobby de determinados setores. Né? Então, isso distorceu o papel das políticas públicas, né? Sem que houvesse qualquer contrapartida, muitas vezes, no resultado esperado. Então, é preciso resgatar as políticas de competitividade, não como fatores compensatórios, eventualmente, de defasagens que há em câmbio e juros. Né? Essa é uma ideia equivocada, mas é algo que tem que estar em conjunto, assim como também a esfera microeconômica. Né? Essa é outra falácia que muitas vezes foi difundida no Brasil, de que a competitividade se dá no âmbito da empresa, né? No âmbito microeconômico. E quanto que, na verdade, a busca de produtividade, inovação, qualificação, etc., são questões precípuas no âmbito microeconômico, mas que sem a base macro e sem as políticas públicas de apoio a esse conjunto, você não chega a lugar nenhum. Né? Então, o resumo da questão é o seguinte: no curto prazo, o espaço para uma reindustrialização brasileira encontra-se enormemente limitado, olhando para 2019, independentemente do projeto que for vencedor nas urnas. Eu estou falando, então, no curto prazo, tá certo? Não estou dizendo que qualquer candidato vale, não é isso, qualquer projeto. É que, no curto prazo, existem limitações que estão prejudicando e inviabilizando praticamente a retomada na indústria e, portanto, do desenvolvimento. Portanto, estaremos fadados, no curto prazo, a um agravamento do quadro atual. Né? Eu cito aqui alguns. Nós acabamos, quer dizer, o Conselho Monetário Nacional, agora em junho, acabou de reduzir a meta de inflação para os próximos anos. Com aplauso
do mercado financeiro, com aplauso da mídia dita especializada, mas, na verdade, você está construindo uma enorme camisa de força, né? Se você não atuar sobre os fatores estruturais da inflação, o resultado disso vai ser mais taxa de juros. Vai ser um álibi fantástico para a manutenção de taxas de juros elevadas, né, com a indexação que você tem no Brasil. Outra distorção é a emenda constitucional 95, aprovada no final de 2016, que na sua exposição de motivos dizia que orçamento público é igual orçamento familiar, né? Então é a visão de economia doméstica da macroeconomia, né? Uma visão tosca do papel do investimento público como anticiclo e como efeito de demonstração para esse desenvolvimento. Como consequência disso, esse ano nós vamos gastar 400 bilhões de reais para financiar a dívida pública e vamos investir, em termos federais, menos de 20 bilhões. Né? Ou seja, investimento público em proporção ao gasto com o pagamento de juros é uma relação de 20 vezes. Quer dizer, outro problema é a volatilidade cambial, que a volatilidade cambial decorrente de fatores domésticos e internacionais vai continuar sendo muito relevante, lembrando que nós não temos nenhuma política de limitação da especulação, especialmente no mercado futuro. O elevado desemprego, que vai continuar, a atrofia da renda, né? Mas o principal é a ausência de projeto, né? Quer dizer, se nós não tivermos, a partir do diagnóstico, a criação, elaboração e implementação de um projeto de desenvolvimento, evidentemente seremos reféns do curto prazo, e o curto prazo, com as suas armadilhas, nos torna prisioneiros de um baixo crescimento econômico. O crescimento não é condição necessária ou suficiente para o desenvolvimento, mas, dadas as carências brasileiras, é uma condição absolutamente necessária, né? Sem crescimento, a gente não chega lá, e o papel da indústria, nesse sentido, é insubstituível. Quer dizer, não há desempenho no setor agropecuário que possa compensar as externalidades presentes na indústria no investimento, e para reverter esse jogo tem que mudar substancialmente as prioridades da política econômica. Isso parece simples e tecnicamente é de fato, porque você não precisaria reinventar a roda, aproveitar as nossas experiências passadas e as experiências de países bem-sucedidos, mas isso obviamente envolve uma questão política, de economia política, né? Porque as políticas econômicas e as decisões não são neutras, né? E há uma parcela, uma minoria, mas de grande poder, que se beneficia desse processo, né? E que ganha com as distorções brasileiras, especialmente os credores da dívida pública e o setor financeiro, que se apropria de grande parte dessa renda. Muito obrigado. Muito obrigada, Antônio Lacerda, bem dentro do nosso prazo. Passo a palavra, então, agora, por favor, ao professor Marcelo Aires. Para voltar aqui. Tá. Bom, boa tarde. Eu tentei inventar um título, não sou muito bom com títulos. E a minha apresentação, a princípio, ela estava estruturada em torno de 30 minutos, então eu vou, se possível, acelerar, inclusive, o início dela. Vocês me desculpam se eu falar um pouco rápido, mas eu quero... o objetivo geral é discutir aqui o tema, né, a questão dos problemas da indústria brasileira diante da emergência da Revolução 4.0. Tá? Então, a minha apresentação está estruturada um pouco do que eu pretendo falar 5 minutos sobre um diagnóstico que está presente no boletim do Observatório da Indústria que vocês têm, bem rápido, só para ver o impacto da crise no setor industrial, e depois discutir questões mais estruturais, que é uma análise de longo prazo.
que pretende analisar qual foi o desempenho da indústria brasileira diante da Revolução 3.0, da terceira, para aí buscar alguma forma de pensar de como o Brasil passou por essa Revolução 3.0 e os limites e possibilidades de uma 4.0, tá? Dentro de uma linha de raciocínio que eu venho pensando. A minha apresentação está praticamente toda estruturada só em gráficos, é assim que eu vou conseguir montar a historinha que eu quero contar. Eu tenho que aumentar um pouco aqui, deixa eu ver se eu consigo. Acho que é melhor tirar, né? Só puxar para cima. Ok. Bom, vamos lá então. O ciclo recente, então, a gente pode perceber que ele se manifesta, sobretudo, o nosso ciclo de crise, ele se manifesta no setor industrial, tá? Na indústria de transformação. Tem outros, aqui nos nossos grandes macrosetores, a gente pode ver que tem, inclusive, desempenho positivo, né, da agropecuária, que desde 2012 tem um crescimento de 40%. Os outros setores, o setor de serviços, ele está no mesmo nível de 2012 até 2018, e ela é, sobretudo, uma crise na indústria de transformação. Ela é explicada por um colapso no investimento que acarretou uma brutal elevação do desemprego em todos os setores industriais. Tá? Só tem um setor industrial lá em cima que tem um saldo positivo em termos do volume de emprego, que é fármacos e farmacêuticos. Tá? Mas ela atinge de sobremaneira todos os setores industriais. Então, ela está desestruturando, de certa forma, cadeias produtivas, e o impacto maior é nos setores intensivos em tecnologia. Uma questão paradoxal é que se discute durante muito tempo que a indústria brasileira ela se encontra relativamente estagnada, porém, a gente percebe que exatamente durante a crise que se inicia em 2015, a nossa produtividade industrial se elevou. Tá? É um ganho de produtividade que, isso aqui tem que envolver mais análises, uma análise mais rápida, né? Pode ser colocada como um ganho de produtividade doentio, já que o dado que eu mostrei anterior é um colapso na taxa de investimento. Então, não são ganhos de produtividade provindos de investimentos em modernização tecnológica, novas máquinas e equipamentos. Simplesmente, para minha análise aqui, a queda no desemprego, a elevação do desemprego foi muito maior do que o tombo na produção. Tá? Isso gerou uma produtividade meio patológica aqui. Tá? Isso aqui também aparece nas TVs que, de certa forma, o Brasil está se reestruturando positivamente porque está elevando a produtividade. Mas é um ganho de produtividade que não vai acarretar crescimento sustentável a longo prazo. Uma análise sobre o setor de bens de capital, que é o setor em geral considerado como difusor do progresso técnico, revela, tá, que o impacto da crise no setor de bens de capital ele foi muito mais profundo do que na própria indústria de transformação. Tá? Então, a nossa crise ela está afetando, né, componentes estruturais que podem, né, garantir que poderiam vir garantir um relativo crescimento sustentável. O Brasil está cada vez mais perdendo essa condição durante a crise contemporânea. Só para vocês terem uma ideia, a gente construiu um ranking do desempenho do setor de bens de capital desde 2013, tá? A gente, com os dados da Unido, o máximo que a gente conseguiu de informações é dados trimestrais, foi para um pouco mais de 40 países. Tá? Eles não estão todos aqui no gráfico, mas o Brasil se encontra na última colocação, em termos de desempenho do setor de bens de capital no mundo. Tá? E o gráfico à direita, ele mostra a evolução do setor de bens de capital, a participação dele no setor de bens de capital mundial. Então, a gente pode perceber que desde 2002, os três grandes setores, que são equipamentos de transporte, máquinas, equipamentos elétricos, eles vinham ganhando participação e maior relevância na indústria mundial de bens de capital. E a crise jogou por terra todo esse ganho
conquistado durante a primeira década do século XX. A gente está voltando a um patamar do setor de bens da capital do final dos anos 90. Desempenho da economia brasileira internacionalmente, então a gente pode pegar qualquer grupo de países do mundo, desempenho industrial africano, União Europeia, economias industrializadas, o Brasil perde para todos. Tá? Praticamente a totalidade do sistema mundial, aqui tem grandes regiões, o desempenho brasileiro é inferior. E a gente calculou um ranking também para dados da UNIDO, da produção industrial em geral, da transformação. Aqui a gente tem 73 países e o Brasil está na última colocação desde o crescimento desde 2012. Tá? Então, a indústria brasileira está relativamente parada, tá? Em termos globais, ao longo dos últimos 5, 6 anos. E também, aqui é uma média de 78 países, a taxa de crescimento do produto para todos os setores da indústria de transformação. A gente percebe que há um desempenho positivo no mundo, em todos os setores industriais, e que a gente tem o do Brasil, para o mesmo período, que é desde 2012. Então, o Brasil está na contramão, é um processo de desestruturação produtiva de grande magnitude. Bom, esses são os dados mais conjunturais, extremamente negativos, né, que eu apresento a partir de 2012. Agora a minha análise vai entrar num período mais longo, que é uma análise antes de 2012. Então, eu vou, em geral, os dados que eu vou mostrar aqui, eles vão continuar bastante negativos. Eles partem, a princípio, desde 1980, e eles vão se repetir. Tá? O desempenho do Brasil na dinâmica internacional é uma característica de uma economia relativamente estagnada, sobretudo na indústria. Então, é de conhecimento geral, né, que o Brasil está relativamente estagnado desde a década de 80, e a pergunta é, o que poderia explicar, né, isso? Vamos calcular o crescimento acumulado da produtividade do trabalho desde 1980. Se pegar aqui um ranking de países, eu peguei regiões, Oceania, África, países exportadores de petróleo, praticamente a totalidade do sistema interestatal também, o Brasil está na última colocação. Tá? Então tem um problema de produtividade. Tá? Aqui a gente está entrando numa análise do desempenho do Brasil, da indústria brasileira, durante a Revolução 3.0, que é a microeletrônica e informática. Okay? O que vem acontecendo na economia brasileira? Isso aqui é de conhecimento de todos. É um processo intenso de mudança estrutural, com ganhos de participação no setor de serviços, no emprego e renda, é mais de 70% isso hoje, e a nossa desindustrialização em marcha. Essa mudança estrutural aqui, em geral, ela explica a queda de produtividade, tá? Porque o nosso setor de serviços ele é super improdutivo. Okay? Aqui é uma análise relativa do nosso setor de serviços em relação à economia norte-americana. O nosso desempenho relativo está diminuindo, né? A gente está cada vez mais distante do setor de serviços. O setor de serviços é importante, né? A minha análise ela vai levar para essa discussão da necessidade de um setor de serviços para o setor industrial, a Revolução 3.0 e cada vez mais a Revolução 4.0. Aqui é o desempenho do setor industrial do Brasil. De novo, todos aqueles dados que eu apresentei do Brasil pós-2012, se a gente analisar de 1980 a 2012, o Brasil apresenta a menor taxa de crescimento do produto industrial em termos globais. Tá? De novo, América em desenvolvimento, a Ásia nem dá para comparar, né? Mas se pegar G20, o mundo, a Europa desenvolvida, a zona do euro, exportadores de produtos primários, aí vai. Tá? Eu já tinha feito esse cálculo, mas que mostra a grande desindustrialização brasileira e a estagnação do nosso parque, e recentemente o Chang, ele constatou isso, né? O Brasil está experimentando uma das maiores desindustrializações da história da economia, da própria história do capitalismo recente. Tá? Então isso aqui não é pouca coisa, não é um fenômeno normal. Estamos se desindustrializando como qualquer outra economia avançada. Quando vai se comparar o desempenho relativo, o Brasil perde para qualquer tipo de comparação. Aí eu entro um pouco na minha explicação. Tá? O que vem acontecendo? Tá? A minha análise
ela tende para um diagnóstico de que a nossa estrutura produtiva está relativamente inerte, tá? Estagnada desde o nosso último grande plano industrial, que foi o segundo PDD. Tá? A gente tem aqui são dados de 1996 e 2015, tá? A configuração da nossa estrutura produtiva. O maior peso hoje em dia, de commodities industriais, juntando com commodities agrícolas, a gente tem 46% da nossa estrutura produtiva em commodities, mais a indústria tradicional dá 76%. O que a gente tem de intensivo em tecnologia é a indústria 2.0, que é o paradigma fordista. A nossa indústria 3.0, que ela era 5% nos anos 90, caiu para 13%, então é uma indústria ausente. Tá? Então essa é a análise geral de que o Brasil possui atualmente uma estrutura produtiva típica de meados do século XX. Lógico, com atualizações, modernizações, eu estou criando uma categorização aqui, que o Brasil tem uma indústria 2.0, o mundo entrando numa revolução 4.0. Alguma explicação para isso, tá? Aqui a gente tem, de forma categórica e simplificada, a evolução das revoluções industriais. Vou me deter na terceira revolução industrial, que é caracterizada pela automação, microeletrônica e informática. O que caracteriza essa revolução industrial, diferentemente das demais? É uma importância cada vez maior para o setor industrial de serviços intensivos em tecnologia. Tá? Basicamente, informática, telecomunicações são inovações tecnológicas provindas do setor de serviços que vão ter impacto na produtividade industrial. Então, tem novas evidências, tá, que buscam mostrar que desmembram o setor de serviços em serviços finais e serviços intermediários. Esses serviços intermediários são os serviços utilizados como insumo pela indústria. Tá? Então, não é simplesmente atividades do setor produtivo que saíram de dentro da indústria e foram para o setor de serviços. Isso também é uma questão contábil, que as economias aumentam a sua participação nos serviços, mas também desde 80 a gente tem muita inovação, tá? Muita criação de novas atividades que vão ter um impacto. E há uma literatura nova mostrando, tá? Eu estou fincando o pé nessa causa aqui porque nós estudamos a economia industrial, desindustrialização no Brasil, a gente não dá muita atenção para serviços. Tá? Poucos vêm estudando, estou começando agora a estudar serviços para entender melhor o processo de desindustrialização brasileiro. Então as evidências vêm mostrando que os serviços intermediários, esses serviços 3.0, eles também são escalonáveis, eles apresentam em parte o que o Caldor considerava que era só o setor industrial o motor das economias capitalistas, é um setor especial. Tem um setor de serviços que aparece, que também vem exercendo essa função. Eu não vou ficar repetindo tudo isso aqui, mas a ideia é que na Revolução 3.0 aparece tem a emergência de uma maior simbiose, ou uma interdependência entre serviços e indústria. Tá? Que foi o que eu já comentei. Serviços intermediários fornecem conhecimento tecnológico para o setor industrial. Atividades industriais intensivas em conhecimento só se desenvolvem na presença de serviços intensivos em conhecimento. Tá? É uma coevolução, utilizando a perspectiva evolucionista de análise. Tá? E tem uma literatura também em revistas destacadas internacionais que mostram que o setor cuja participação mais se elevou nas últimas décadas nas economias avançadas foram os serviços intermediários e não os serviços finais. Tá? E também seria um setor com um maior nível de produtividade. Eu fui fazer algumas análises em cima desses dados que essa literatura mostra e, de fato, aqui a gente tem a mudança estrutural em alguns países avançados, os países que ingressam na Revolução 3.0. Aqui a gente tem a taxa de crescimento da participação de cada setor no valor adicionado da economia. Então, lógico, todas as economias aqui, o azul está caindo, elas estão se desindustrializando, né? Porém, o
que está ganhando espaço na geração de renda e emprego não são os serviços finais, são os serviços intermediários, que são serviços relacionados à dinâmica industrial também. Tá? Então, parte considerável da desindustrialização ela não pode ser explicada pelo avanço de serviços finais, que era aquela visão catastrófica que o Baldwin escreveu durante a Revolução 2.0, no Fordismo, de que as economias iriam entrar em estagnação pelo inchaço do setor de serviços. Tá? Esses serviços aqui, eles, em geral, que a literatura vem mostrando, eles se desenvolvem com mais intensidade a partir dos anos 80. Aqui nós temos a evolução da produtividade. Qual é o setor com maior nível de produtividades na economia mundial? É esse aqui, serviços intermediários. Ele tem uma produtividade mais elevada que o setor industrial, o setor industrial está em segundo, porém a partir dos anos 90 é o que mais cresce em termos de produtividade, junto com o setor industrial. Então essa aqui é a dinâmica nova da Revolução 3.0, da Revolução Microeletrônica. Ok? Analisando isso para o Brasil, a gente tem um colapso da produtividade do setor de serviços intermediários, tá? E uma estagnação também da produtividade industrial. Ela só tem uma elevaçãozinha aqui nos anos 90, que foi na primeira metade das reformas, com a abertura, aquele tipo de reforma que todos nós conhecemos, tá? Mas não garantiu o crescimento sustentável. Então, pessoal, a análise que eu estou chegando, aqui um outro dado, tá? Se eu tiver tempo, eu queria um indicador de desempenho relativo, tá? Para não analisar simplesmente o Brasil dentro dele mesmo, está caindo um setor, está aumentando o outro. Então eu quero comparar o desempenho industrial do Brasil em termos internacionais. Então, se esse indicador aqui está abaixo de 1, quer dizer que o Brasil está tendo um desempenho inferior ao desempenho industrial do país ou região de referência aqui. Então, para todos esses aqui, logicamente, que eu já apresentei os dados antes, está abaixo de 1. Tá? O Brasil perde para a Europa, para a América Latina, que é o nosso processo de desindustrialização a nível internacional. Quando a gente vai ver o desempenho do setor de serviços intermediários, o tombo é muito maior. O colapso, a estagnação desse tipo de setor no Brasil, ele é inclusive, tem uma estagnação, um crescimento muito mais lento do que a própria indústria. Tá? Então, o nosso processo não se limita simplesmente a uma desindustrialização precoce, é uma questão mais estrutural, tá? Que envolve os setores industriais e de serviços mais intensivos em tecnologia. Então, os nossos motores do crescimento, se a gente considerar que além da indústria, que é o motor, os serviços intermediários também seriam, eles estão pifados desde os anos 80. Tá? Isso aqui é desde 80 até 2009, que eu estou colocando dado, né? Que é o que tem nessas análises mais a longo prazo. Então, o Brasil tem uma precariedade da relação de simbiose, de interdependência entre serviços e indústria. Tá? Esse é o ponto da análise de desempenho da indústria brasileira durante a Revolução 3.0. Por que isso é importante de ser analisado e ser compreendido o que aconteceu no passado para analisar a Revolução 4.0? A Revolução 4.0, tá, isso aqui é uma visão mais minha particular, mas tem alguns autores que consideram assim também, existe a ideia de que muito mais do que uma ruptura radical no sistema produtivo, tá, é a intensificação do progresso técnico de tecnologias que já estão gestadas há algum tempo, tá, dentro da Revolução 3.0, da microeletrônica. Então, se vocês perceberem aqui, as principais tecnologias ditas revolucionárias, tá? Utilizando o Schumpeter aqui, que o Luciano Coutinho comentou pela manhã, sistemas cyberfísicos, Big Data, inteligência artificial, internet das coisas, dos serviços, são inovações que provêm do setor de serviços, que vão ter impactos profundos no setor industrial. Então, essa relação de simbiose, de interdependência que já existia nas últimas 3 décadas, ela vai se intensificar.
As economias que vão conseguir ingressar de forma dinâmica, sustentada na Revolução 4.0, no meu ponto de vista, são as economias que têm já uma trajetória de conhecimento acumulado, tá? Um aprendizado histórico, um adensamento, um tecido, uma massa cinzenta pensante em termos dessa indústria e serviços avançados. Tá? Os impactos aqui, se essa revolução ela trazer o que ela promete, tá? Que é aliado a ideia, isso aqui surgiu na Alemanha, como todos sabem, né, em 2011, a ideia é uma estratégia nacional das economias avançadas de reindustrialização. Tá? Então, além da automação, que vai se intensificar muito, cada vez mais, que já vem desde os anos 80, a Revolução 4.0 promete autonomização do processo produtivo. Tá? Que as fábricas elas vão utilizar, de fato, cada vez uma menor quantidade de trabalho. As máquinas elas vão se conectar entre elas. E os algoritmos, a inteligência artificial faz com que elas, inclusive, aprendam com os erros, né? E aumentam de forma brutal a produtividade. Então, é uma forma de restabelecer industrialização, né? Juntar novamente consumo com produção nas economias avançadas, a níveis de produtividade elevadíssimos, tá? Para competir com o modelo oriental que tem em vigor, que é intensivo em escala. Aqui, só para ter uma ideia da situação hoje da densidade robótica no Brasil, isso aqui isso aqui sai do relatório da Federação Internacional de Robótica, que mede a densidade robótica, a quantidade de robôs instalados por 10 mil empregados. Eles fazem um ranking, tá? Um ranking com 42 países, e o Brasil está na posição 9, de novo, está lá nas últimas posições. Os principais são Coreia do Sul, Alemanha em terceiro, Japão, como bem conhecido. O Brasil tem uma densidade de 10 robôs a cada 10 mil funcionários no setor produtivo. Tá? Por exemplo, a Coreia do Sul é 631. Então, essa ideia de uma dificuldade tremenda de ingressar na indústria 4.0, sendo que a gente não tem isso aqui instalado de forma precária, vou utilizar uma palavra mais forte. Então, estou finalizando a minha apresentação. Titulei O Futuro, o Brasil e sua Dança com Lobos. Dança com Lobos porque a quarta revolução industrial seria uma briga de cachorro grande. Tá? Então, primeiro, como eu já comentei, é uma estratégia dos países avançados, tá? de reaproximar a produção aos seus mercados. Tá? Essa ideia de reindustrializar dessa forma, lotes mínimos. Aqui tem uma ideia importante de novos padrões de consumo, tá? Novos padrões de consumo de sociedades que já vem enfrentando a Revolução 3.0 e vem adquirindo necessidades ou demandando necessidades não para produtos padronizados. Tá? No limite, a Revolução 4.0 promete produção individualizada, né? Uma super diferenciação. Se isso aqui de fato acontecer, os livros de microeconomia eles têm que ser completamente rasgados, porque a escala que não importa. Tá? Por outro lado, a gente tem um modelo chinês, né? Que ele poderia estar ameaçado, que é um modelo escala, custo e preço. A pergunta é, para onde iria se dirigir a supercapacidade produtiva da fábrica do mundo, que trabalha com escala, né? Que depende de preço? É lógico que a China está fazendo um intenso esforço para também avançar nessas novas tecnologias, como já foi comentado aqui pela manhã, pela palestra do Luciano Coutinho e depois no segundo painel. Porém, esse modelo chinês eu não acredito que ele venha a ser modificado no médio prazo. Tá? Eles vão ingressar na indústria 4.0, mas essa superprodução aqui que se utiliza de fato de mão de obra barata em uma elevadíssima escala, como nunca antes na história do capitalismo, não acredito que tenha uma mudança radical na próxima década, pelo menos. Tá? Então, considerando o Brasil, tá? E a sua trajetória tecnológica e produtiva que foi colocada aqui, que é de uma imensa defasagem tecnológica, tá?
Estamos ainda na 2.0, podendo forçar um pouco a barra, e considerando também a trajetória social, tá? Vamos colocar um pouco de estruturalismo aqui, lembrando Celso Furtado. Temos ainda uma elevadíssima concentração de renda. Tá? Essa elevadíssima concentração de renda, de desigualdade social, ela não tem um casamento tão grande com essa indústria 4.0, que pressupõe uma diferenciação elevadíssima nos padrões de consumo. Tá? As classes mais baixas, que é os estratos inferiores de renda, que são 70% ou 80% da população brasileira, o que importa é preço. Ok? E aqui o modelão chinês é uma ameaça profunda ao que sobrou do nosso parque produtivo. Por outro lado, as classes de renda elevada, a indústria 4.0 é importante. Né? E utilizando uma expressão do Celso Furtado, seria um novo processo de modernização que a gente iria enfrentar. Se reproduzindo aquela ideia de modernização com marginalização. Né? Celso Furtado também teorizou sobre isso em relação ao subdesenvolvimento. Então aqui, a minha análise chega que é meio que o pior dos mundos. Tá? De fato, que o Furtado colocou pela manhã, essa modernização para as classes mais elevadas, ela seria um mercado para a indústria brasileira. Tá? Simplesmente as empresas de alto nível elas teriam condições de se modernizar. Porém, para a população mais baixa, né, com a perspectiva de estagnação de renda no médio prazo da economia brasileira, preço ainda continua importando. Tá? Então, uma brutal concorrência chinesa que tenderia a se voltar para mercados periféricos e atingir em cheio a economia brasileira ou o resto da nossa indústria que sobrou. Concluído, último slide, algumas coincidências históricas. Tá? Nas últimas 3 grandes crises da história do Brasil, tá, e do próprio capitalismo, a gente pode perceber que o paradigma técnico-produtivo estava em transição. Essa que a gente vive agora, tá, segundo o que eu venho pensando, seria muito difícil o Brasil conseguir surfar nessa onda 4.0. Isso tem muito a ver, pelo que eu apresentei, da última grande crise da história do Brasil, que foi a crise dos anos 80. Lá nós estávamos diante da transição para a indústria 2.0 para 3. O Brasil não aproveitou essa onda, ele não conseguiu ingressar. Né? Pelo menos os dados de desempenho econômico, produtivo, industrial do Brasil, tecnológico, mostram isso. A gente não tem esse setor, isso impactou no desempenho do nível de renda per capita. E a crise da década de 30. Tá? E de uma forma ou outra a gente pode considerar também uma transição para a indústria 2.0. Nessa aqui, para encerrar, com uma estratégia nacional de desenvolvimento, nós conseguimos surfar, tá? Com seus percalços, com seus problemas, mas o Brasil foi uma das economias do mundo, em torno de 50 anos, que mais cresceu, se desenvolveu e teve mudanças estruturais. Né? Saiu de uma lavoura de café e entrou para as economias mais ricas, né, em termos de produto industrial, entre as 10. Mas aí pressupõe estratégia, uma palavra que está muito depreciativa hoje em dia nos últimos 2, 3 anos, né? Meio que vira palavrão começar a falar essas coisas, mas foi a única vez que a gente conseguiu surfar uma onda, um paradigma técnico produtivo de chegar perto de setores da fronteira tecnológica internacional. Era isso. Obrigado. Gostaria de agradecer o senhor Celso Furtado pelo convite. A rigor eu não estava programado para falar. Eu estou, depois de ir perambular pela burocracia universitária e pública, estou tentando reaprender, fazer o meu catching up como pesquisador. Não vim aqui para aprender, mas como talvez por ser velho e ter sido reitor e ministro, então me senti na obrigação de me convidar. Eu falei que não teria nenhuma necessidade, mas enfim, eu sou disciplinado. Fiz o dever de casa aqui agora de maneira muito rápida. Primeiro, eu
também acabei de escrever um texto sobre a corrida científica e tecnológica mundial, o desafio asiático e a reação ocidental. Eu acho que esse é um quadro geral, foi muito bem apresentado aqui pelas palestras que me antecederam, e eu acho que é o pano de fundo para nós situarmos a situação brasileira. Eu acho que nós estamos numa crise, ou passamos por uma crise profunda do capitalismo ocidental, principalmente, e eu acho que o maior desafio foi exatamente a expansão asiática, não só chinesa, como coreana e mais recentemente da Índia, tá certo? E, portanto, tudo isso deu uma reação de reindustrialização do mundo ocidental, a coisa alemã e americana. Infelizmente, uma vez mais, a reindustrialização americana, dirigida pela indústria militar, ou seja, os grandes paradigmas técnicos científicos americanos, com um grande peso da indústria militar, que significa mais conflito, mais guerra, mais tragédia, tá certo? A corrida científica e tecnológica contemporânea, ela tem implicações múltiplas e, portanto, com muitos riscos, tá certo? O que a literatura está chamando de gnosticismo científico e tecnológico, ou seja, da gnose, a ciência pela ciência, a tecnologia pela tecnologia, cujo objetivo é competir, tá certo? Não há, nunca houve, mas cada vez mais pela dimensão do controle político, controle social e agora também controle ambiental sobre essa corrida científica e tecnológica e, portanto, talvez até estranho num seminário sobre indústria 4.0 e necessidade de reindustrialização, eu colocar aqui que, na minha perspectiva, o mundo está diante também de riscos que podem vir da falta ou da impossibilidade de controle sobre essa corrida científica e tecnológica, porque a literatura, eu estou aqui me referindo basicamente ao livro do professor Hermínio Martins, corrida científica, a industrialização e experimento do mundo, tá certo? A indústria 4.0, como foi aqui fartamente demonstrado, ela é uma indústria de múltiplas dimensões, ou seja, é multidisciplinar. A nossa divisão histórica de pensar o conhecimento compartido nas dimensões disciplinares, eu acho que está superada na perspectiva de termos fenômenos que muitas vezes são globais, portanto precisam ser pensados através de contribuição de vários campos científicos, mas não é possível formar o homem multidisciplinar, tá certo? Portanto, tudo isso só pode ser feito com a combinação de conhecimentos profundos das várias dimensões disciplinares, tá certo? E, portanto, na minha perspectiva, se a indústria 4.0 ela é disruptiva, que a literatura está falando o tempo todo, ao mesmo tempo, para mim, ela é convergente, porque todos os campos disciplinares apontam na busca de discutir fenômenos semelhantes. Muitos deles só podem ser vistos através de uma combinação de conhecimento disciplinar. Nunca houve, na história da expansão industrial, fenômenos que estão acontecendo agora, que todos não há um grande salto tecnológico num setor isolado, como houve no passado, a indústria têxtil, a siderurgia, a química, a eletricidade, depois da própria indústria de informática, hoje tudo isso converge. Foi dito aqui, inclusive, pelo Luciano de manhã, por todo o avanço, digamos, da genética clínica, em que, quando você conversa com um geneticista, ele diz aqui tem 10% de biologia e 90% de informática, senão eu não poderia chegar ao meu resultado. Foi feito pelo Sérgio Pena, que é um geneticista reconhecido e famoso, e depois ele disse, isso aqui tem 10% de biologia e 90% de informática. Tá certo? Então, nós estamos vivendo diante, no caso brasileiro, um paradoxo. Um paradoxo que já vem sendo posto historicamente, mas do ponto de vista recente, entre as políticas científicas e tecnológicas e a política industrial e política macroeconômica. Enquanto todos os indicadores de avanço da pesquisa no Brasil, de avanço da educação superior, da certa indústria do apoio governamental, mostram que o Brasil tem um salto do ponto de vista científico, do ponto de vista da capacidade de publicar, os nossos cientistas estão em padrões internacionais,
e um esforço que estava sendo muito bem orientado e, ao mesmo tempo, uma política industrial que levava à desindustrialização. Ou seja, eu continuo insistindo, já foi dito aqui, que essa contradição entre a política científica e tecnológica e a política macroeconômica e a política industrial, principalmente americana, contribuíram, não foram os determinantes finais, mas contribuíram para esse processo de desindustrialização propriamente. E aí eu acho que seria fundamental nós resgatarmos teoricamente alguns mitos. E aqui, já que o seminário é no Centro Celso Furtado é a nossa referência, eu vou pescar aqui 3 conceitos fundamentais para pensar desenvolvimento. Primeiro, o próprio conceito de desenvolvimento como um processo contraditório, e a dialética do desenvolvimento, ou seja, pensar as contradições que estão imbuídas em qualquer processo de desenvolvimento. Segundo, pensar o mito do desenvolvimento, que é aquilo que está um pouco na corrida científica e tecnológica, a produção pela produção, quando nós estamos aumentando as desigualdades. E, portanto, o chamado desenvolvimento econômico não dá resposta aos desafios sociais, e, portanto, é um mito. Continuar pensando que desenvolvimento é crescimento econômico, é industrialização, é progresso técnico, é competição, sem que isso seja orientado para um objetivo social. E, em terceiro lugar, que também é uma contribuição do lugar, pensar desenvolvimento na perspectiva da importância ou do papel da cultura no desenvolvimento. Ou seja, cada povo tem a sua história, tem a sua identidade, tem os seus padrões culturais e, portanto, isso tem que ser levado em consideração, inclusive na perspectiva de pensar o desenvolvimento para a construção da liberdade. E aí eu agrego a marcha 100, desenvolvimento como liberdade, tá certo? Liberdade do ponto de vista da construção da liberdade individual, mas com responsabilidade social. Liberdade não é, digamos, um liberalismo individual, não é isso. É a construção da liberdade com responsabilidade social. Portanto, eu acho que esses temas são fundamentais para nós repensarmos o Brasil. E repensar o Brasil, eu acho que tem que repensar a política pública e o imperativo do planejamento. Nós temos muito conhecimento acumulado em termos de competência de planejamento. Nós temos hoje uma burocracia pública muito bem preparada. Quem milita nas instâncias acadêmicas universitárias, o Brasil já está titulando esse ano em torno de 25 mil doutores. E no ano 2000 nós titulávamos 5 mil doutores. Você veja que há um avanço na preparação, não só nas áreas universitárias, onde está a maioria desses doutores, mas em muitas instituições públicas, muitos desses quadros estão hoje servidores. Quem, apesar de todas as críticas que você pode fazer a Brasília e ao Planalto Central, quem convive com Brasília, vê que todos os ministérios têm hoje burocracias públicas muito bem preparadas. E, portanto, não falta da certa competência técnica para resgatar a nossa experiência de planejamento e para retomar. Precisa haver vontade política, tá certo? Planejador individual pode ter muita competência técnica entre a sua formulação e a lata de lixo. Se não houver apoio, pode ser questão de segundos. Vou falar com isso em Brasília em algumas questões, dizendo não adianta haver formulação técnica se você não consegue convencer quem detém o poder político ou a sociedade da importância disso, tá certo? E, portanto, tem que retomar o planejamento para pensar as diferentes dimensões do desenvolvimento, tá certo? As dimensões econômicas, as dimensões sociais, as dimensões políticas, tá certo? E compatibilizar as políticas macroeconômicas com as políticas temáticas e as políticas setoriais. Não adianta nós queremos ter uma política industrial isolada, ela é fundamental, ela está certa, eu concordo que ela é a corrente transmissora do progresso técnico, é o coração do cérebro do sistema produtivo, mas ela tem que ser compatibilizada com as demais dimensões macro, setoriais e temáticas que esse planejamento tem que fazer. E, portanto, não é nenhuma fantasia, mas nós temos que pensar, retomar a discussão sobre um projeto nacional. Ou vou usar a expressão projeto de nação, talvez seja um pouco pesado. E pensar várias questões estruturais que o país está vivendo. A urbanização brasileira é uma tragédia. Esse país se urbanizou em poucas décadas e a metropolização, onde reproduz toda a natureza de conflito, desigualdade, segmentação social, que tem que também ser considerada na perspectiva de um projeto de desenvolvimento. Toda a questão territorial, a reprimarização da economia brasileira, ela vai avançando do ponto de vista da ocupação do território.
não só do Centro-Oeste, a destruição, tá certo, ambiental do Cerrado, avançando para a Amazônia. Então, tudo isso, além de todas as implicações estruturais, estão regredindo ao modelo primário exportador puro, tá certo? O que havia sido quebrado desde a década de 30, nós estamos retornando a essa situação, tá certo? E o papel central da indústria nisso, tá certo? E mais ainda, questões fundamentais que o Brasil tem que pensar no médio e longo prazo. A Amazônia brasileira, tá certo? É um desafio econômico, é um desafio social, é um desafio ambiental. A Amazônia é sul-americana, ela não é europeia, nem asiática, nem norte-americana. Não dá para pensar a Amazônia de forma isolada. Temos que pensar a Amazônia em conjunto com os demais países que compõem o conjunto do bioma amazônico, tá certo? Temos que pensar no desafio futuro da plataforma. Nós estamos arranhando a plataforma, o pré-sal. Quem hoje conversa com o pessoal que está fazendo pesquisa sobre o mar, tá certo? Vê que o potencial que você poderá ter na ocupação produtiva dos recursos da plataforma continental podem ser enormes. O desafio tecnológico, o desafio da pesquisa tem que apontar para essas coisas também. E por cima, uma coisa que pode parecer um pouco estranha, mas eu sou um separadinho de origem, tem que pensar na integração sul-americana, não só latino-americana, porque a América Central e o México na América do Norte, nós temos uma segmentação territorial. Mas não dá para pensar o projeto de nação descolado dos nossos vizinhos, tá certo? Inclusive pela solidariedade econômica, pela complementariedade produtiva, tá certo? Então tudo isso é fundamental. E mais ainda, para terminar, eu falei que não ia me alongar, nós temos que pensar em algumas questões estruturais de fundo histórico. A herança da escravidão, tá certo? Que está ainda presente até hoje, a própria forma como se controla a propriedade fundiária no Brasil, e a educação básica. Esse país não tem condições de avançar sem ter projeto de desenvolvimento. Eu sou um professor universitário, fui um professor titular a vida toda, sou um professor aberto da universidade, mas eu sou uma pessoa que o tempo inteiro, nas minhas instâncias como reitor da universidade, eu dizia o seguinte: temos que construir o andar de baixo. Não se constrói o edifício só a partir do segundo andar. Temos que ter esforço de ciência, temos que ter esforço de tecnologia, temos que ter esforço de modernização produtiva, mas nós temos que resolver um problema histórico que o Brasil nunca quis resolver: educação básica. A elite brasileira não quer resolver o problema da educação básica. Você deixa de ter serviçais, de ter esse nível de desigualdade, num país em que, se você está bem vestido, encostou o carro, aparece uma pessoa gritando: ô doutor, posso tomar conta, posso limpar? Isso é uma demonstração clara do nível de desigualdade e segmentação que nós temos. A educação básica não é só para capacitar a pessoa para o trabalho, não é também, mas é para dar noção de cidadania, de direitos políticos, de direitos sociais e de consciência política. Veja o quadro que nós estamos vivendo diante de uma eleição que se aproxima, numa situação de uma indefinição total, em que a população não sabe nem como se comportar diante do quadro eleitoral que se avizinha. Não é culpa dela, mas falta realmente consciência política, e isso aí sem escolaridade básica é muito difícil. Então os meus comentários são um pouco estranhos à discussão da 4.0, mas eu acho que é fundamental nós repensarmos o planejamento nacional, um projeto de nação, tentar articular essas dimensões, não com a fantasia do planejamento compreensivo, que está superado. O planejamento é por etapas, que tem que partir de uma abstração geral para discutir a relação entre mercado, Estado e democracia, que são fundamentais. Se nós não pensarmos no papel do Estado, o papel do mercado, ou seja, está superada a ideia da coletivização dos meios de produção, no meu entendimento. Então o mercado vai continuar existindo, inclusive na instância das trocas. Todas as tentativas de substituir o mercado no mundo inteiro não deram certo. Tem que saber como o Estado controlar esse mercado. E é exatamente o papel da democracia, como inserir a população, inserir a sociedade nesta dimensão. Então acho que essas são referências centrais, numa referência abstrata, mas eu sou um indivíduo pragmático, tenho que partir do abstrato e baixar no operacional e no concreto. Para terminar, um dia eu estava fazendo uma palestra, a pessoa falou: mas isso, o senhor está muito abstrato, não é possível fazer isso. Eu tenho cargos, eu ajo, eu decido nas condições possíveis o que é prioritário e que pode ser feito. Então você não tem que esperar o ideal, tem que fazer o que é possível, mas sem perder de referência uma visão geral de conjunto que nos encaminhe para um projeto de sociedade que a gente queira construir. Muito obrigado.
cumprir o nosso prazo, a gente tem a escolha ali para a plateia, né? Então, talvez, aos 10 minutos podemos pegar algumas 2 ou 3 perguntas e aí a mesa responde, pode desenvolver mais algum tópico. Peço que a pessoa só se apresente. Boa tarde. Sou André Furtado, gostaria de parabenizar então os palestrantes pela excelente apresentação. A gente teve uma ideia bem nítida da natureza da crise que está enfrentando a indústria brasileira. Acho interessante, porque a gente percebe quanto ela está sendo afetada. A apresentação do Marcelo no sentido dessa comparação internacional, a gente pode entender a gravidade, até a singularidade dessa crise brasileira. E um pouco, eu sei que vocês apresentaram muitas interpretações e explicações para a gravidade dessa crise, mas ainda ficam muitas dúvidas. Por que o Brasil se afundou tanto nesse processo? Sendo que a gente não é o único a ter características até dentro da América Latina parecidas, país, por exemplo, exportador de commodities. Por que essa crise afetou tanto a indústria? E uma das perguntas que eu me faço nesse contexto é justamente, eu acho que esse aspecto não foi muito explorado, é a relação com o setor externo. A gente sabe da crise dos anos 80, e quando houve esses choques internos, que no fundo a demanda foi derrubada pela crise, e houve uma maxi-desvalorização, e de passagem, um dos diagnósticos que se faz a respeito dessa crise, justamente a sobrevalorização cambial, a política monetária, várias coisas, a valorização das commodities. Por que nesse contexto, então, não há uma reação da indústria como ela ocorreu, por exemplo, a gente viu nos anos 80. Então, fica essa dúvida de quais são os fatores diante da desvalorização social que levam à baixa exportação. Eu entendo que aí há vários elementos a serem explorados, mas eu acho que seria interessante explorar um pouco mais como é que o Brasil evoluiu nesse contexto da crise de 2014 em diante. Mais alguma pergunta? A gente possa juntar ali atrás, por favor. Meu nome é Abílio, sou da cidade de Montes Claros. Estou aqui representando a FABENOR e a ACI da cidade. A pergunta que eu quero fazer se refere ao futuro da indústria. Porque a gente tem ouvido muitos comentários a respeito do fenômeno que está ocorrendo com a indústria e suas transformações. E esta conotação da integração da indústria com o serviço me pareceu muito interessante. Gostaria de aprofundar um pouco mais e perguntar por que até agora as startups estiveram fora de todos os comentários, de todas as palestras. Tem mais uma pergunta?
investimento que a gente está em crise. Então, eu queria que vocês fizessem um pouco balanço dessa situação. Quer dizer, há investimento para isso, há mão de obra para isso, e o desemprego vai ser grande. Nós temos mais duas, e a gente faz uma rodada de resposta, mais três, então, quatro. Boa tarde, eu sou Maria Luísa, sou do Instituto Casagrande. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque o nosso corpo esquerdo está vendo uma leitura sobre a 4.0 de que é o fim do trabalho. Isso está implicando em ações práticas que, a meu ver, dificultam muito a política. Nas próprias universidades, professores decidem que não vão fazer greve. Não tem mais trabalho, não tem mais sentido ter greve. Isso está acontecendo com recorrência. Eu gostaria que vocês estabelecessem essa diferença, a meu ver, existe, gostaria de ter na mesa, entre emprego e trabalho. Alô. Queria fazer uma pergunta. Meu nome é Eduardo, sou do Ministério do Planejamento. Se possível, assim, como explorar uma questão que sempre me incomodou um pouco, é assim, como desenvolver a indústria se, na minha avaliação, a gente não consegue ter uma, de fato, industriais no Brasil, né? Você tem a Fiesp, que não defende a indústria. Você tem a Firjan, também não defende a indústria, né? O economista-chefe da Firjan é um dos maiores defensores do Estado mínimo. Como é que você consegue, a partir do Estado, fomentar a indústria do mercado se a gente não tem, aparentemente, um empresariado capaz de vontade dele ser industrial? Mais alto. Carmen Neves, a revista Luz, e a minha pergunta é um pouco parecida com essa última, que é o seguinte: se a industrialização brasileira se enfraqueceu, com o enfraquecimento das lideranças empresariais brasileiras, a gente tinha grandes líderes, Antônio Hermínio, Família Gerdau, quer dizer, esse tipo de empresariado brasileiro que foi enfraquecendo, foi desaparecendo, ou não, hoje o modelo industrial é da indústria integrada às grandes cadeias globais. Por exemplo, o Embraer, a Embraco e etc. Fernando Goldman, sou do Unifesp. Vou tentar sintetizar minha pergunta, levantando 3 pontos que me parece que formam sentido. Eu tenho a impressão que o professor Luciano Coutinho de manhã falou uma frase que me chamou a atenção, que nós devemos repensar o que é indústria. Isso parece que passa um pouco desapercebido. Depois, ouvindo a palestra do Marcelo, eu fiquei me perguntando se o que ele falou foi com uma outra lente, aquilo que a gente já vem discutindo em outros campos, sobre a produção de bens tangíveis e intangíveis. Talvez a gente esteja falando da mesma coisa com linguagem diferente. E para finalizar, com provocação, quando a indústria 3.0 começou a se firmar, havia uma piada, não sei se é bem uma piada, uma previsão, que dizia que no futuro as fábricas só iam ter 2 seres vivos, né? Um homem e um cachorro. O cachorro era para tomar conta da fábrica e o homem era para tomar conta do cachorro. Eu tenho a impressão que a gente, ao longo do debate, pelo menos até agora, a gente fugiu do título do debate. A gente está olhando a indústria com os olhos do passado, quando, na verdade, a gente veio aqui discutir o futuro do Brasil. Como é que vai ficar o futuro do Brasil diante de uma indústria que não é mais aquela indústria que a gente pensava na década de 50 do século passado? Eu coloco isso como provocação para a mesa.
Obrigada. Bom, eu passo a palavra. Acho que todos podem comentar as perguntas, no fundo, dirigidas especialmente, né, a um palestrante. Aí, você quer começar, Antônio? Sim. Bem, são questões muito boas, né, todas foram colocadas, para as quais nós precisaríamos muito mais do que o tempo original das nossas primeiras intervenções para responder, né? Mas vamos fazer aqui um esforço de síntese. Começando do final, no começo das perguntas, eu diria o seguinte: por que insistimos aqui no diagnóstico? Aliás, foi a primeira coisa que eu, no início da minha fala, né? Porque eu acho que no Brasil o debate está mal colocado. Não há uma outra indústria, é uma indústria diferente, mas é a mesma indústria. E nós temos que ter um diagnóstico de por que a nossa indústria travou, né? Porque se nós não tivermos indústria 2.0, nós não vamos ter indústria 4.0, muito menos, tá certo? Por que a indústria não reage com a desvalorização cambial? Primeiro, porque a nossa desvalorização não é um ato estratégico da política econômica brasileira. É um resultado da conjuntura internacional e da nossa falta de política cambial. Não é? Então, a maré subiu para todo mundo. Então, não adianta você imaginar que em função disso reagiu. Além disso, o que aconteceu com a nossa indústria, como já foi sugerido aqui nas perguntas? Onde estão os nossos industriais? A Fiesp hoje é muito mais Federação dos Importadores do Estado de São Paulo do que uma Federação da Indústria do Estado de São Paulo. Os nossos ex-industriais se tornaram rentistas. Importadores e rentistas. E é plenamente compreensível do ponto de vista racional que eles tenham feito isso. Porque todas as condições da política econômica praticada, pelo menos nos últimos 30 anos no Brasil, os induziu a isso. O que sobreviveu da indústria no Brasil, que é chamada velha indústria? A mineração, a siderurgia, parte da indústria têxtil, que são indústrias tradicionais e que grande parte do seu desempenho se deve ao preço das commodities no mercado internacional, como citei o caso da mineração, né, do que propriamente. Agora, naquilo que você precisa gerar valor agregado, com esse custo de capital, com esse câmbio, não estou falando do câmbio agora, do câmbio histórico, né, que atendeu o que? A arbitragem, não atendeu ao interesse da produção. Né? E pior, né, a visão do rentismo está presente na análise econômica, pretensamente econômica, que nos é repassada todo dia, especialmente pela grande mídia, né? Pelos porta-vozes dos setores que ganham com esse processo. Né? Não é muito comum a gente ver o resumo do dia. Hoje o mercado foi bom. O dólar caiu e a bolsa subiu. Uma visão, primeiro, de extremamente curto prazo. Segundo, equivocada, porque o dólar é visto no Brasil como um ativo financeiro do Brasil, não como preço fundamental da economia. Tá? Então, é evidente que câmbio não é tudo, mas câmbio explica muita coisa. E não adianta você desvalorizar no curto prazo se não houver uma sinalização de política cambial à frente que dê segurança a quem toma decisões de longo prazo. Senão é muito mais fácil comprar um tesouro direto. Para quê? Me dá trabalho, rende muito mais. Aliás, a rentabilidade média nos últimos 10 anos dos ativos financeiros de curto prazo supera a rentabilidade líquida das maiores empresas negociadas em bolsa. Então, se você pegar vários Gols, Petrobras, mesmo essas empresas que têm uma grande influência internacional dos preços, né, que portanto foram favorecidas, não conseguiram atingir a rentabilidade dos ativos financeiros. Ou seja, se fosse pela decisão pura e simples, compensaria fechar tudo e aplicar um instituto. É óbvio que isso não é possível. Tá? E na contrapartida, onde estão os maiores lucros? O setor financeiro, né? Que é um grande intermediário e aplicador nesse processo. Então, senhoras e senhores, alguma coisa está fora da ordem. Né? Faz tempo. E se a gente não inverter essa ordem, não tem futuro, infelizmente. O
futuro será a mediocridade que nós estamos vivendo no Brasil. Né? Infelizmente é isso que eu tenho para dizer. Não tem futuro nesse quadro, se não houver uma inversão de prioridades na política econômica. Bom, eu vou tentar fazer alguns comentários. Eu vou começar pelo André. Eu acho que a pergunta do André tem um pouco a ver. Quando nós perdemos o rumo, eu acho que está tentando colocar ali pelos anos 80, 90, o que parou, mais ou menos assim, a pergunta inicial, se eu entendi. De certa forma, eu tenho uma interpretação um pouco parecida com o que o João Furtado colocou aqui de manhã, não tão radical, tá? Mas eu tentei, por exemplo, na minha tese, fazer uma análise schumpeteriana da história do Brasil, junto com alguma coisa do Celso Furtado, para me integrar. E dentro da perspectiva da teoria do desenvolvimento econômico, isso não só na estruturalista, na schumpeteriana, tem duas coisas que elas são fundamentais que garantem o crescimento dos países de forma sustentada a longo prazo. Tá? Uma coisa é tecnologia, progresso técnico, tem que ter. Né? Isso aqui é capitalismo. E a outra é moeda, finanças, padrão de financiamento. Né? Que os keynesianos também entendem disso. Vejam só, o processo de industrialização do Brasil, lógico, ele foi um sucesso, né? Tem muitos casos exitosos. Porém, o Brasil chega nos anos 80 com a economia mais internacionalizada dentre as economias em desenvolvimento. É a economia mais internacionalizada que existia. Essa ideia, bem, o Brasil era uma economia fechada, era super aberta. Tá? Principalmente o filé mignon do setor industrial, que é o que dava a dinâmica, tá? O motor. Essa é basicamente toda internacionalizada. Então tem uma dependência tecnológica forte aí que vai fazer um pouco o Brasil perder o rumo a partir de 80. Está muito dependente do ingresso de investimentos estrangeiro direto. E a outra coisa são as finanças. Apesar do papel importantíssimo do BNDES, ao longo de todo o processo de industrialização, a partir da década de 50, o Brasil chega nos anos 80 com a maior dívida externa do mundo. A maior estoque. Tem o maior estoque de investimento estrangeiro direto e a maior dívida externa do mundo contraída com bancos privados. Isso bagunça tudo. Tá? A gente tem uma mudança de paradigma, de certa forma radical, nos anos 80, onde muda completamente a forma como o Brasil cresceu e se financiou durante 50 a 70. Os canais tradicionais de financiamento do Brasil até 70, eles deixam de existir. São outros tipos de fluxos financeiros, muito mais curto-prazistas, que é a dinâmica da década de 90. E a forma tradicional do Brasil internacionalizar a sua estrutura produtiva da forma nos setores mais dinâmicos também muda. A revolução microeletrônica faz o capital ficar em casa, isso a literatura coloca e os fatos mostram. O capital nas fases iniciais do paradigma ele não vai para a periferia. É o que o Brecht lá falava, difusão lenta e gradual. Ele veio quando era uma tecnologia mais madura, de um padrão de estabilidade tecnológica. Ou quando migra para outra região, muda a geopolítica industrial. Ele vai para a Ásia. Então o Brasil perde os dois fatores estruturais de crescimento e desenvolvimento econômico a longo prazo, a partir de 80. Que é finanças, a sua extrema conexão com o sistema financeiro internacional e a extrema conexão também com o padrão industrial internacional, desde o pós-guerra. Tá? Fica meio que sem saber como agir. Tá? Isso, para mim, ajuda a entender, inclusive, um pouco da intensidade das reformas neoliberais na década de 90. Né? Vamos fazer um monte de reforma para atrair novamente o nosso principal agente dinâmico. Não aconteceu. A história não se repete de forma tão clara. Então, André, eu acho que eu penso mais por aí. Né? A gente não teve um esforço tão forte de aprendizado tecnológico. Tá? Por isso a minha visão muito negativa para entender essa revolução 4.0,
que para mim é muito mais uma continuidade da microeletrônica. Essas tecnologias que são colocadas como revolucionárias, elas estão gestadas já há uma década ou mais. Elas estão se intensificando abruptamente agora. Seria um momento exatamente dos anos dourados da revolução microeletrônica. O modelinho lá da Carlota Pérez mostra também, parece que vai... Então, se o não conseguiu capacidade, bagagem de aprendizado, cumulatividade durante esse período, a tendência é que não cresça. E muda-se completamente a revolução do 4.0 se cumpriu o que se promete, sabe, os expertos, tudo, ela muda os fluxos de investimento estrangeiro direto. Não são mais necessários serem buscados territórios com mão de obra barata. De fato, vai ter um emprego brutal, um impacto brutal no emprego, se isso ser confirmado. Essa manufatura avançada ela pode trabalhar com um volume muito baixo de operários, mas isso só para profissões mais rotineiras, né? Que é o que são colocadas. Mas é possível fábricas operarem um grau muito reduzido de seres humanos no escuro, sem alimentação. As fábricas não têm contratos de trabalho, pode trabalhar 24 horas, não se alimentam, então não precisa de restaurante. A própria infraestrutura, os meios de transporte no futuro são projetados que podem ser feitos por robôs, já tem carro andando sozinho. Então, de fato, pode ser uma coisa catastrófica. A gente não pode ficar falando muito de questões que não aconteceram, né? A gente não sabe, mas são grandes experts que estão colocando, e as principais estratégias das nações avançadas estão mirando nisso. São ações muito fortes com um volume muito grande de financiamento estatal a fundo perdido. Então, é a Alemanha, Estados Unidos e Japão fazendo isso. Aí eles estão fazendo estratégias nacionais, estão praticando o que os latino-americanos antes faziam. Eles estão retomando isso, estão vendo um terreno perdido e reindustrializando. Por isso, essa é a minha ideia mais pessimista, né? Outras questões que foram colocadas aqui, né? Sobre serviços, né? Indústria, para mim tem a gente não sabe direito o que é. Até mesmo nas economias avançadas, a literatura ela tem uma enorme dificuldade de tentar quantificar isso, esses bens intangíveis. As contas nacionais do mundo todo, isso aqui não é problema de Brasil, mas não tem os dados, não vai pegar nos principais bancos de dados internacionais, no FMI, no Banco Mundial, na UNIDO, na Unidade, não tem dados precisos de criatividade desse setor industrial que tanto se desenvolve, tem impactos profundos, o setor de serviços que tanto se desenvolve, tem impactos profundos no setor industrial. E na agropecuária também, né? Já tem fazendas do Brasil completamente high-tech, né? Utilizam muita pouca mão de obra. Já tem um pouco do agronegócio do Brasil, já está entrando na 4.0. Por isso o ponto da baixa empregabilidade do agronegócio. Então, essa é uma dificuldade, essa intangibilidade do setor de serviços, né? E cada vez vai ficar mais mesclado isso. A gente tem que caminhar para uma nova abordagem analítica para compreender o processo de desenvolvimento econômico, não ficar muito na questão setorial. A questão hoje em dia é muito mais atividades produtivas, mas é difícil de mensurar. O Estado, né? Quem faz a mensuração das contas, tudo, ele se movimenta sempre depois. Até mesmo a mudança adicional, né, ela vai depois de algumas transformações produtivas. Então a gente não sabe direito como medir esses grandes impactos. Tá? E mais? Acho que